Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, a nossa 17ª live da série Terapias que Curam. Hoje eu vou receber o Cauê, uma pessoa que eu sigo já há um tempo e que eu admiro demais o trabalho dele. Fiquei muito feliz, né, dele ter aceitado o convite. Ele já até entrou aqui. Deixa aí. Oi, Laila, boa noite. Olá! Boa noite, boa noite. Boa noite! Que alegria te receber aqui. Estava falando Bom, aqui, sou fã do seu trabalho, já te sigo já há um tempo. E eu falei, gente, por que não, né? Por que não fazer esse convite? Vai que aceita, né? Eu falo assim, a gente tem que jogar. Se for para fluir, o universo vai dar um jeito, né? E aí, tá você aí. Muito obrigada por você ter recebido o convite, viu? Uma honra te receber aqui. a honra é toda minha e eu sou muito guiado também pelas sincronicidades. Agora eu ouvi tu falar, né, que é a 17ª live, 17 é um número meu central na numerologia. Então, Ah, é? isso só valida Olha, que eu era para estar aqui, né? E eu, era. e eu que agradeço, né? Pois é, e assim, foi no início, você até falou assim, ah, marcar com muita antecedência, às vezes para mim fica difícil, porque às vezes surge alguma coisa, e eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou fazer a live com ele? Porque eu tenho aquela coisa de querer marcar sempre com um mês quase de antecedência, né? E falei, vai ter um jeito. E aí uma pessoa que faria no dia 2, ela não pôde. Aí eu falei, gente, é ele. Quem sabe? E é, Sincronicidade. pois é isso aí. Então, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu vou só enviar aqui para algumas pessoas, se você quiser também pegar um aviãozinho aí, pedir o pessoal que estiver aí também, Então vamos porque lá. tem muita gente que esquece. Aí eu Uhum. gosto de lembrar o pessoal. Bora. Bom, quando tem alguém aqui que ajuda e faz, mas não tem, aí vai eu mesma. Não, já tô mandando aqui também. Tem tanta gente que fala, ah, eu esqueci. Eu falo, ah, então eu vou mandar e pronto. Aí, meio de semana também, às vezes é mais corridinho pro pessoal. Mandei aqui. Mas até que assim, eu falo que tá tendo até que uma audiência bem legal, sabe? O pessoal tá gostando. É, tenho recebido feedbacks de pessoas que têm procurado, sabe? Os terapeutas que estão sendo apresentados aqui. Ah, eu fico muito feliz com esse movimento, muito mesmo. Boa. Isso, pronto, já enviei. Então vamos lá. Eu queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho para o pessoal de você, né? Como que você chegou, né, nesse mundo das terapias. Eu já conheço sua história, mas o pessoal aqui não conhece. Conta pra gente um pouquinho, né? Fala aí de você, do seu trabalho como um todo. Seu presente. Perfeito, meu nome é Cauê Samar, tenho aí 39 anos, né? E sou mentor hoje, mentor barra terapeuta, né? Um pouquinho dos dois aí, trabalho com técnicas de cura energética, que foram técnicas que, né, trouxeram uma profunda mudança na minha vida lá atrás, já vou contar um pouquinho da minha história, né? Faço isso já desde 2019, há 6 anos ainda, já Tenho sete, 39 anos, né? tentando, E tentando um deu um eco aqui. retorno aqui. Não, é porque eu liguei aqui, mas já resolvi já. Vai Ah, lá. tá. Show. Desculpa. E trabalho então há 7 anos, né? Antes trabalhava muito no individual, mas depois disso fui para um lugar mais de mentorias, do workshops, né? E como eu cheguei, uma outra coisa importante falar, né, que os nichos, assim, né, que eu trabalho com mais força é o nicho de relacionamento amoroso, mas também de propósito de alma, uma parte mais do profissional, sabe? E também sou instrutor de Theta Healing, porque foi a grande ferramenta lá atrás que me levou para essa palavrinha aí tão falada ultimamente, né, o despertar, né, quando eu saí lá da inconsciência que eu vinha durante muito tempo. Então foi sem dúvida nenhuma a técnica que mais me transformou aí.
junto com a constelação, então eu criei todo um amor por ela a ponto de estudar. Hoje eu tenho uma certificação internacional para ministrar formações básicas, avançadas dessa ferramenta. E como eu cheguei nessas técnicas, né? Então, eu tem um lugar que eu conheci já foi o famoso fundo do poço, né? Que é um lugar que eu diria que todo mundo visita algumas vezes na vida, mas um lugar que ninguém tira selfie normalmente, né? Então, É. se eu for olhar o grande desafio que eu vivi foi no âmbito profissional. Eu trabalhei durante 10 anos no mundo corporativo, num ritmo alucinantemente frenético, sabe? Bem naquele arquétipo do workaholic, 10, 12 horas por dia, fim de semana, feriado. Nossa, vendia minhas férias, né? Comprando aquela ideia normalmente vendida da sociedade do sucesso, né? Tenha um bom trabalho, um bom cargo, dinheiro, carro, casa e tu vai ser feliz. Eu diria que eu cumpri, dei check em tudo isso e quando cheguei lá no final eu tava, eu diria que pior do que eu entrei. Então eu comecei nos primeiros 5 anos ali de trabalho, era interessante porque eu vim de uma família humilde, então de fato o dinheiro vindo foi legal, né? Ter estrutura, conforto e condições, mas depois na outra metade a coisa começou a ficar bem estranha, eu comecei a ficar insatisfeito, mas as demandas, né, tomando conta de mim, e aí comecei a adoecer, comecei a desenvolver ansiedade, muita ansiedade, hábitos nocivos, né? Ou eu estava trabalhando horrores, segunda a sexta e até mais, ou eu estava derrubando tudo em festas também, por exemplo, bebendo. Se anestesiando, né? Exatamente, me anestesiando total, assim. E aí com a ansiedade vem uma depressão lá que eu não identificava como uma depressão, porque se perguntassem para mim eu estava sempre com um sorriso colgate, dizendo que comigo estava tudo bem. Até que vem um burnout, e aí que eu comecei, não, só um pouquinho, tem uma coisa muito errada aqui, porque eu não conseguia sair daquele buraco, e comecei a buscar ajuda, né? Iniciei uma casa espírita, começou me acolhendo no primeiro momento, foi muito interessante, ali já teve algumas viradas, e lá nessa casa espírita eu conheci um psicólogo, comecei um trabalho ali que foi interessante também, ele me trouxe luz para algumas questões, mas a coisa virou mesmo a chavinha quando eu fiz uma sessão de Theta Healing, onde inicialmente eu fiquei primeiro perplexo, né? Como assim, né? Porque eu tinha lá uma mente muito quadrada, muito objetiva, muito lógica, sabe? Ah, Deus, algo a mais existe? Não sei, acho que não. E aí, com esse terapeuta de Theta Healing, eu fiquei pasmo, porque como que em 1 hora de sessão, sem eu ter falado quase nada sobre a minha vida, ele mapeou, assim, as minhas questões de uma forma... Eu, como assim? Mas peraí, tu tá me vigiando em casa e tal? Então ali foi uma coisa muito estranha, inicialmente. E dois, a sensação interna. Eu lembro essa primeira sessão em específico mesmo, assim, parece que tinha um... Sabe, desligado o barulho do ar-condicionado? Entrou uma leveza, assim, uma coisa estranha. E eu, nossa, que bom isso aqui, que interessante. Aí, em seguida, esse mesmo terapeuta me ofertou uma formação de Theta Healing, essa de DNA básico, que eu dou hoje em dia, né? E aí, esse final de semana, eu digo que talvez seja um dos melhores finais de semana da minha vida, assim. Foi uma coisa deslumbrante, né? Primeiro porque eu tava lá, né, nessa questão do centro religioso e tal, mas tinha algumas coisas que eu achava legal, outras não concordava tanto. E aí parece que o Theta Healing me deu um método, né, e ferramentas para eu explorar a minha espiritualidade fora de um paradigma religioso, fora de dogmas, de regras, Sim. sabe? Então aquelas explicações sobre a espiritualidade me encantaram profundamente e essa sensação de leveza da primeira sessão parece que foi se multiplicando e aí eu não parei mais, né? Aí eu fiz, tipo, para ter uma ideia, fiz 16 formações de Theta Healing em 1 ano. Nossa. Eu fui fazendo, refazendo, reciclando. E aí, numa dessas formações de Teta Healing, acho que na terceira lá da vida, eu lembro que eu estava fazendo uma troca de leitura intuitiva, que é uma ferramenta que a gente exercita lá, né? O Teta Healing parte muito dessa premissa da intuição, de ler, né, o oculto, aquilo não visto, em especial no set terapêutico, né? Na ideia de captar algo que até às vezes aquela pessoa esteja com dificuldade de acessar. E nessa leitura intuitiva, essa senhorinha chegou para mim e falou: Olha, tu vai trabalhar com isso, sabia? E eu, uma parte minha achou muito estranho, né? E também já, não, como assim? Tem uma carreira estruturada lá. Só que uma outra parte adorou ouvir aquilo, né? Porque eu sempre, depois eu comecei a observar minha vida, eu sempre tive esse DNA meio de terapeuta, de curador, as pessoas, né, vinham me procurar para compartilhar dores, questões, e eu trazia algumas falas assim de forma intuitiva, elas diziam que aquilo, nossa, abriu minha mente, me ajudasse bastante.
E aí depois de lá não parou mais, sabe? Depois, até no momento que eu decidi fazer uma transição de carreira, acho que levou basicamente aí um ano, né? Até a decisão e eu começar, utilizando o próprio Theta Healing, né? Um trabalho profundo de ressignificação de crenças, de purificação de traumas e memórias emocionais, né? Porque o Cauê que chegou naquele mundo corporativo chegou por conta de todos os conteúdos inconscientes que existiam nele, né? Se ele quer ir Uhum. para um novo lugar com os mesmos conteúdos, não vai ir. Não vai Não passar tem só de uma como. ideia, de um plano. Então a gente precisa. O novo lugar profissional que o Cauê queria habitar dependia também de um novo Cauê. E, sobretudo, eu tinha que soltar tudo que me prendia essa velha versão, que era cheia de limitações. Então, de uma forma bem geral, é isso. É o ser para ter, né? Como é que você vai Isso. ter uma nova profissão sendo aquela outra pessoa, né? E eu falo que é onde muitos confundem, né? As pessoas querem ter algo para ser feliz, completo, e é o contrário. Você precisa, né, ser para ter, né? Essa é a grande dificuldade aí, eu acredito, das pessoas. Que legal. Que, assim, até agora, todos, né? Foram 17 pessoas com você. Nenhum entrou sem uma dor. Todo mundo entrou nesse caminho porque, né? Infelizmente, mas que bom, né? Que pelo menos a gente despertou. O pior é quando a dor vem e a gente vai só repetindo ali o ciclo, né? E não faz esse movimento aí para poder romper. Porque limpar também dói, né, Cauê? É um processo, né? Sim, entrar em contato, né? Porque nós estamos aqui, né? A gente sai dessa unicidade lá, né? Da fonte da criação para ter essa experiência na realidade física que é dual, né? E quando ela é dual, ela vai estar sempre se desdobrando entre positivo e negativo o tempo todo, né? Inclusive os traumas, eu gosto muito das visões do Bashar, que é alguém que eu estudo muito, né? Ele vai dizer que o trauma é parte intrínseca desta realidade. É esperado que nós sejamos traumatizados. Inclusive, tem uma frase dele que eu gosto muito, né? Que ele vai dizer que os traumas são as vozes da nossa alma para o caminho que a gente vai trilhar aqui. E, via de regra, se a gente for observar, né, é um movimento meio contra-intuitivo, porque a gente sofre traumas, tudo que a gente quer é evitar eles, né? O nosso sistema cria uma Sim. série de mecanismos de defesa. Ninguém quer tocar nesse assunto, só que é meio que o oposto, é justamente nesse mergulho do trauma, porque para curar ele eu vou precisar desenvolver o quê? Amor, né? E para eu acessar um estado amoroso, eu vou ter que alcançar um lugar mais profundo do meu ser, a minha alma, vou ter que estabelecer uma conexão mais profunda com o divino, com a fonte da criação, e a partir disso eu vou conseguindo, né, lembrar quem eu realmente eu sou para expressar para o mundo o que a minha alma vem fazer aqui. E a maioria faz como a gente, né? Antes de despertar, tenta se anestesiar, né? Igual você, trabalhava o tempo todo, quando não estava trabalhando, estava aí, né, se divertindo, né? E olhar mesmo, não olha. Dá um desconforto muito grande, né? Esse olhar. A gente não quer ver, Sim, mas não e tem o jeito. nosso mundo é um grande banquete, que nem tu falou, né, de distrações, de prazeres imediatos. Então, se a gente segue, e tem muitas definições sociais, né, de que atrelando a felicidade a prazer. E aí, se a gente cai nessa armadilha, a gente vai ficar buscando prazer, achando que isso vai nos deixar felizes, mas é o movimento oposto, a gente se coloca no sofrimento. Exatamente. É um vazio, né? Na hora que você fecha a porta, que você entra dentro de casa, cadê? Né? Então, olha só, eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre o Theta Healing em si, né? Como que funciona? Em quais casos você, né, utiliza com as pessoas? Porque tem algumas técnicas que são mais voltadas para o corpo físico, outras também trabalham a questão de emoções, financeiro, que também eu acho que é o top número um aí de reclamação das pessoas, né? É, relacionamentos. Então, assim, eu queria que você falasse, né, a respeito do Theta Healing e em quais casos você mais indica. Você trabalha com outras técnicas também ou basicamente o Theta Healing? Não, eu trabalho nas três grandes forças, são o Theta Healing, a constelação familiar e a hipnose ericksoniana, eu diria. Sim, tá. Aí, tipo assim, eu quero, por exemplo, a pessoa chegou para você, aí analisando o caso dela ali, em quais casos que você fala, não, eu não vou trabalhar constelação, eu vou para o Theta Healing com ela. Eu queria que você falasse Sim. um pouquinho. Assim. Para quem estiver aqui, né, assistindo, talvez se identificar, né, e falar, olha, então, Theta Healing serve para mim. Então, Sim, vamos lá. então,
a primeira resposta, assim, né? O Theta Healing dá para atender qualquer questão, tá? Seja qual seja a natureza, a ordem, a área da vida, tu já vai entender por quê. Mas, claro, quando a gente vai falar de uma técnica, eu diria, de qualquer coisa, é sempre legal começar por onde começou, né? Pela história. Então, o Theta Healing Uhum. nasceu, foi canalizado, né? Segundo a criadora da técnica, é um processo que ela estabelece aí uma conexão com o que ela chama da fonte da criação, alguns vão chamar isso de Deus, mas enfim, esse princípio universal que organiza toda a existência, e através dessa conexão ela começou. Na verdade, a história dela começou com uma dor também, né? Olha que interessante. Ela foi alguém que passou por muitas, a Diane Style, o nome dela é uma americana, que passou por muitas dificuldades na vida, mas muitas mesmo, pensa uma vida repleta de desafios. E em determinado momento do tempo, ela desenvolveu um câncer, né, na perna. Lá no início ela já estava começando a brincar um pouco de terapias, ela era alguém sempre muito intuitiva, que tinha uma profunda fé, então ela já tinha alguns trabalhos iniciais onde ela fazia essas leituras intuitivas em pessoas. Só que ainda tudo muito iniciando ali, ela desenvolveu esse câncer, foi para um lugar de muita dor, começou uma sangria para tentar fazer esse diagnóstico, porque na década de 90 não era bem assim para diagnosticar. Ela não, por muito tempo ela ficou sem saber o que era, e andava de muletas, a perna tinha dobrado de tamanho, até que a medicina diagnosticou ela com câncer lá linfático que pegava a perna dela. E a própria medicina convencional não deu esperanças para ela. Alguns médicos, inclusive, deram uma previsão ali de alguns meses de vida. Só que a Vaiana conta, né, que imbuída numa profunda fé, né, que ela sempre teve, ela achava que aqueles médicos estavam errados e que sim, que ela podia se curar. E a partir disso ela começou uma busca em medicinas técnicas alternativas, né, lá ela descobriu que ela tinha uma contaminação por mercúrio no corpo, por metais pesados, e aí através da naturopatia ela começou um processo lá de desintoxicação. E até que, enfim, vou tentar resumir a história, porque senão vai ficar longa. Até que, enfim, a coisa não melhorava, não evoluía, e ela, num desses momentos de conexão com a fonte, ela veio uma inspiração para ela mesma pedir que uma cura fosse realizada nela. E ela conta, nos livros dela, que, para surpresa dela, a perna dela começou a melhorar, começou a desinchar, de repente ela largou essas muletas. E a partir dali ela diz que esse diálogo com o que ela chama da fonte da criação, né, com o Criador, um outro nome também, começou a ficar cada vez mais claro, né? As habilidades intuitivas dela se desenvolveram exponencialmente e essa voz que falava com ela trouxe que ela ia ensinar isso que ela estava aplicando nela mesma para o mundo. E aí começou a trazer de Uhum. forma estruturada mesmo, aulas e tudo mais, tanto que o Teta Healing hoje é uma coisa meio que infinita, assim, tem mais de 20 e tantos cursos sobre os mais variados assuntos, né? Mas ele nasceu muito no viés de cura física, porque ela realizou essa cura nela e também essas pessoas que chegavam para ela, ela dava esse comando através do psiquismo mesmo, puramente. Ela depois se descobriu, né, que ela acessa um estado alterado de consciência, que é essa mudança, né, na frequência cerebral para conhecida onda teta, por isso o nome, né? Teta Uhum. Healing. Uhum. Teta é alma, né? E healing é cura, cura da alma. Uhum. E hoje tem vários estudos científicos do quão mágica de fato é essa onda teta. Ela é tida como uma onda mesmo que nos dá um acesso a informações do nosso inconsciente, permite a gente mudar informações muito rápido, é uma onda tida como de cura, realmente, e aí ela começou a receber várias pessoas, ela foi ficando meio famosa, sabe, meio que um João de Deus, vem gente de tudo que é lado, de outros países, e ela fazia curas nessas pessoas, e depois com o tempo ela começou a ensinar para outras pessoas como aplicar técnica, né? E claro, qual é a grande ferramenta mais famosa dentro do Theta Healing, embora existam várias, né? É o trabalho de crenças, tá? O criador trouxe para ela e várias outras linhas vão dizer, né, que a tua realidade externa é um reflexo fiel das tuas crenças inconscientes. Aquilo que tu acredita se manifesta lá fora. E aí, inicialmente, né, ela tentava curar essas pessoas que chegavam para ela, só que algumas ela obtinha sucesso, as pessoas se curavam instantaneamente, outras ela percebeu que levavam um tempo e depois se curavam, e outras nunca se curavam. E aí, através desse diálogo com a fonte, foi trazido: essas pessoas não se curam porque elas não acreditam na cura, acreditam que no médico delas, acreditam que não tem o que fazer, tem um sistema de crenças Uhum. altamente limitantes que vai levar essas pessoas para não cura. E aí, a partir disso, começou esse trabalho, né, de mudança dessas informações inconscientes para que essas pessoas começassem a acreditar na cura, liberar tudo, toda a informação que é limitante de alguma forma para então chegar nesse lugar. E
Enfim, para mim o Theta Healing trouxe inicialmente muitas questões mesmo de curas físicas. Eu lembro que eu tinha herpes, sabe? Muita herpes, assim, desde herpes labial, assim, adolescência, infância. E aí o próprio Theta Healing vai dizer, né, que o vírus está muito ligado à sensação de desvalor, né? Ou seja, muitas crenças sobre autoestima baixa, não tenho valor, sabe? Coisas que me diminuíam. E eu fiz esse trabalho de crenças em mim e, de fato, nunca mais tive herpes. Eu tinha frieiras, por exemplo, nos pés, nos dois pés, muitas assim, eu praticava muito esporte, aí eu dizia, não, é por causa do esporte e tal, mas tanto que eu sigo praticando e hoje eu não tenho nada disso mais, né? Foi através do Theta Healing, né? Fora, por exemplo, quando eu decidi fazer essa transição de carreira, começaram a surgir, né, a vir para a superfície uma série de limitações e dificuldades, né? Não foi eu queria avançar, mas algo me prendia, vinha a procrastinação, a autossabotagem. Então eu lembro que eu fiz Uhum. profundos trabalhos no primeiro momento em crenças de escassez. Um apego que eu tinha à materialidade, um medo, uma insegurança de algo ruim vai acontecer, e ali liberei uma série de crenças. Lembro que depois, em seguida, venho receios, né, de como as pessoas iam me ver, como meu pai ia ver aquele movimento, que eu achei que era uma coisa que, não, é só a visão dele, só que não, tinha um peso muito grande, porque o próprio Teta Healing me mostrou que até os meus 30 anos de idade eu vivi uma vida inteira embasada numa busca de aprovação pelo meu pai. A empresa que eu fui parar era um formato que meu pai gostava, né? Um escritório administrativo com cargo de gerência, que era o que ele tinha sido. Então o Teta Healing começou a desacortinar uma série de questões a nível inconsciente, né? Conforme eu me mostrei disposto a querer olhar, né? E eu fui soltando, fiz esse trabalho de rejeição com o pai. Depois tive a dificuldade, por exemplo, de cobrar. Eu fiquei um ano atendendo na caridade, não conseguia esticar minha mão para dizer que meu trabalho valia X. Então, eu fiz trabalho de crenças nesse sentido. E conforme eu trabalhava, parece que eu dava um passinho. Eu trabalhava as questões, dava um passinho, até que eu, pum, cheguei um dia para os meus chefes e pedi as contas. E cá estou, né? No âmbito de relacionamentos, em todas as áreas da minha vida, assim, financeiro, profissional, relacionamentos também, eu era... Nossa, eu vivia o caos nos relacionamentos. Repetia muitos padrões familiares dos meus pais, traições. Meu pai vivia muito essa dinâmica da traição. Eu caí muito nisso no início da minha vida, de forma muito inconsciente. E aí, depois de fazer muitos trabalhos, essa coisa mudou bastante. Hoje eu estou casado, bonitinho. E por aí vai. Ai, muito bom, né? Nossa Senhora, gente, é fantástico. Eu queria que você trouxesse para. Você falou muito de você aí, mas assim, algum exemplo de um atendimento que você fez e que assim, você. Porque sempre tem um que marca a gente, né? Eu falo que sempre tem Sim, um cliente que chega e que você fala, nossa, Deus do céu, esse aí vai ser difícil. Mas aí você fala, uau, não esperava isso, né? Você pode sim. contar para gente? No caso, eu acho que normalmente o que mais choca é quando a gente vai para esse nível da doença física, né? Porque quando a gente fala de aspectos emocionais e comportamentais, é uma coisa meio mais subjetiva, que tu não consegue ver muito Sim. bem. E ainda assim, eu tenho uma série de exemplos de pessoas que eu ajudei a fazer transição de carreira, que estavam num lugar de indisponibilidade para o amor, sem conseguir ninguém e hoje estão dentro de uma relação, né? Mas eu diria que talvez os mais marcantes. Teve um que foi, por exemplo, que foi contra o que a medicina tinha dito, né? Era uma mulher, foi lá no início, assim, nem era tão experiente. Ela tinha. Era uma questão no intestino muito grave, que os médicos disseram: não tem muito o que fazer, tu vai ficar tomando medicação a vida inteira, vai ter que ficar fazendo exames toda hora para a gente monitorar, para ver a gravidade disso e ver se vai fazer uma cirurgia ou não. E ela fez 5 sessões, eu me lembro, né? Foi um pacote de 5 sessões. E a gente trabalhou profundamente essas questões, né? Quando a gente vai falar de intestino, a gente vai falar de ressentimentos, vai falar da dificuldade de soltar, né? O intestino é aquele Uhum. órgão que processa o alimento, né? Ou seja, fica no corpo aquilo que me nutre, o que não me nutre eu tenho que deixar ir. Então, pessoas que são muito ressentidas, magoadas, apegadas, tendem a ter questões no intestino, né? O corpo é um mecanismo perfeito de feedback do que há na nossa mente, um Sim. reflexo. E a gente começou esse trabalho de 5 sessões, assim, aí eu tenho esse feedback, até um print dela, porque eu lembro que na última sessão, no último movimento que eu fiz, eu, né, conectado ao criador, porque tu aprende a estabelecer essa conexão com a fonte, fazer todos esses trabalhos através da fonte da criação, Uhum. me veio assim que ela estava curada. E eu falei, olha, não te surpreende se tu fizer um novo exame e não tenha nada. E aí tá, soltei isso, sabe? Aí um tempo depois, um mês, dois, ela me mandou uma mensagem dizendo, Cauê,
tu não vai acreditar, fui no médico hoje e eu não tenho mais nada. O médico olhava, eu não acreditava, ele dizia, isso não é possível. Claro que, né, eu tenho como dizer que foi os nossos processos? De certa forma, não, né? Mas é algo bem Ah, mas, interessante. ah, É um indício muito grande, né? Eu tive outra vez um atendimento, era uma mãe de um amigo meu, tava lá no início ainda, que a gente pega umas cobaias, assim, né? Ela tinha vários nódulos na tireoide, garganta, né? Quando a gente fala de chakra laríngeo, estamos falando, né, de expressão, né? De colocar minha verdade para o mundo, pessoas que engolem coisas, não falam, se anulam. E aí a gente fez uma sessão, um trabalho, onde ela tinha questões bem desafiadoras com a mãe, né, era uma mãe muito rígida, ela tinha essa dificuldade de se expressar. Ela simplesmente, depois daquelas sessões, os nódulos desapareceram. eu não tive essa sorte, porque eu conheci as terapias depois, mas hoje eu falo, tô curada. Tudo bem que eu tirei, mas eu falo assim, emocionalmente eu tô curada, porque hoje eu falo. Não tenho medo da rejeição, sabe? Falo mesmo. Não dá, né? A partir do momento que você aprende aquilo, a gente tem que colocar em prática. E é difícil, às vezes, né? Eu ainda me pego, às vezes, aí falo, não falo, não, vou falar. Vou falar, eu preciso romper. Aí eu penso, bom, subi um degrau. Então, cada vez mais aquilo está ficando longe, né? E é mesmo, gente, o corpo da gente fala, né? A gente tem que prestar atenção nos sinais, no que quer dizer, né? E é igual você falou, não posso falar que foi a terapia, mas com certeza, né? Porque assim, a gente tem dentro de nós um mecanismo de nos curar, né? Só que muitas vezes a gente não consegue acessar isso sozinho. Então, tá aí o objetivo dessas lives, né? São diferentes ferramentas que vão te levar ao mesmo caminho, né? Até a ideia veio por causa disso, porque tem muita gente que está sofrendo e não sabe por onde começar. O que eu faço? Né? Porque quando a gente tem muitas opções, a gente se perde, né? Aí eu falei, gente, então vamos trazer, as pessoas vão assistindo. Identifiquei, gostei desse, gostei, né? Para você poder acessar, porque está lá dentro. Não é a gente que leva, a gente só ajuda a pessoa a encontrar o caminho, não é verdade? E, nossa, é. Agora eu queria que você falasse um pouquinho como que funciona a sessão, né? Se pode ser presencial, online, a duração, questão de retorno, como é que é. Se já, assim, num primeiro momento, você já consegue mais ou menos identificar quantas sessões serão necessárias. Fala para a gente um pouquinho como é que funciona. Então, como por ressonância, né, o cliente que está sendo atendido entra nesse estado alterado de consciência, né, que é nessa frequência teta, tipo, a gente não consegue ficar muito tempo fazendo trabalhos de ressignificação, não. Assim, o máximo recomendado é 40, 50 minutos ali nesse estado, até porque a própria pessoa começa a perder esse estado, né, e o trabalho vai perdendo força. Então, fica sempre dentro de, em torno de 1 hora e meia, depende, né, do terapeuta. E vai depender também da complexidade da questão, né? Vamos imaginar que alguém, sei lá, por exemplo, traz o tema de ansiedade, tá? Imagina que aqui está o tema, ó, ansiedade. A causa da ansiedade são várias. Normalmente, quando a gente está manifestando algo assim, de forma mais ostensiva, é porque tem muita coisa por trás, não é um único evento. Então, de repente, tem lá um trauma de infância, de rejeição. Imagina aqui uma raizinha, tá? Aí aqui tem uma questão com o pai, um ressentimento, um abandono. Aqui tem um outro Uhum. trauma que eu vi lá na adolescência. Aqui tem uma coisa que eu herdei geneticamente de uma avó que eu nem sabia. Eu tenho uma série de raízes sustentando essa ansiedade. E aí, a cada movimento, imagina que tu vai lá e tu, pum, corta um lacinho. Pum, corta o lacinho. E com o tempo, essa ansiedade vai perdendo força, perdendo força. A ideia até que ela saia de cena. O tempo que isso vai levar, de novo, depende da complexidade da questão. E aí, claro, durante a sessão vai se revelando, né? O Uhum. terapeuta ali, enquanto está lendo intuitivamente, a pessoa vai tendo acesso, né, à quantidade de conteúdos e aí vai conseguindo direcionar. Precisa de mais, não precisa, né? Eu sou da linha, desde que eu iniciei lá em 2019 esse caminho de autoconhecimento, desde lá eu faço no mínimo 2 sessões de terapia semanais, né? Eu parto do princípio que a gente tem muitas questões para serem olhadas, né? Então, para mim, o processo de cura, de autoconhecimento, ele é contínuo. Inclusive, para mim, ele é a grande finalidade dessa existência, né? Crescer. O Bachar traz muito essa ideia. Vocês estão aí para crescer e evoluir. E o que mais nos impede de crescer e evoluir?
cargas do passado, conteúdos não resolvidos do passado. E existem hoje técnicas que conseguem acelerar esse processo de libertação dessas cargas para a gente ficar livre no momento presente e criar um novo futuro, né? Eu olho para isso e digo, por que não usar? E muito, né? Porque a minha experiência na vida, parece que eu tive uma outra vida lá atrás, sabe? É um grande divisor de águas mesmo, sabe? Duas Ciclo pessoas numa mesma encarnação, exatamente, sabe? Mudei de né? cidade, saí de uma relação que lá na época o Teta Healing mostrou que não fazia sentido, saí de um trabalho que não era bom para mim, não era o meu lugar, círculo de amigos mudou, sabe? Tudo, meu jeito de ser, claro que algumas coisas, né, sempre ficam e tomara que seja mais a nossa essência, né, e não os padrões, mas é uma mudança constante que só te faz bem, só, sabe? Só traz alegria, entende? Com certeza. Leveza, né? No fundo, a gente busca isso, né? Ah, Você quer fazer. Tinha te falado, né? Se você queria. Antes, vamos lá. Que tem gente aqui que é terapeuta, que está aqui assistindo. Eu queria que você falasse um pouquinho da formação, porque, né, pode interessar esse pessoal que está aí. Antes de você fazer lá uma técnica aqui pra gente. sim, perfeito. Então, eu tenho a certificação desde 2020, eu acho. Eu dou as formações, eu dou os primeiros 3 cursos do Theta Healing, né? Que é o básico, o avançado e o Digging. Qualquer um deles tem duração de um final de semana, tá? É de sexta-noite, sábado e domingo o dia inteiro. A formação básica, normalmente ela é procurada por... vai muita gente que só quer se autoconhecer, só quer, né, aprender uma ferramenta para usar em si mesmo, porque o Teta Healing, na formação a gente aprende isso, né? Aí, via de regra, quem quer se tornar terapeuta, se desenvolver enquanto isso, é esperado que faça no mínimo essas 3, né? Básico, avançado e digging. E ali, no básico mesmo, tu aprende 60% das ferramentas que a gente utiliza dentro do Theta Healing. Então, uma das coisas centrais que a gente vai aprender, né, é essa meditação Theta para treinar e aprender a estabelecer eu de forma consciente aqui agora, entrar nesse estado alterado de consciência. É algo que, por exemplo, eu já consigo fazer. Então, tu entrando nesse estado, né, com a ideia do Theta, tu estabelece uma conexão com a fonte da criação. A Guaíra vai falar que é nosso direito divino ser guiado por ela. Então, através dessa meditação guiada, tu aprende a te conectar à fonte e, e ali nessa mesma formação a gente aprende várias outras ferramentas para eu utilizar a partir dessa conexão com a fonte, que são o trabalho de crenças. Né? O trabalho de crenças, tá, ok, tem uma série de crenças limitantes, mas e aí? Né? Elas estão no meu inconsciente, por exemplo. Como é que eu encontro elas? É algo que não é muito simples. Né? Minha experiência mostra que encontrar uma crença raiz mesmo, porque aquilo que nos limita, de fato, lá que está incomodando a nossa vida, não está tão na superfície assim. Vai nos pedir um processo de escavação investigativo e a gente aprende isso nessa formação básica, né? Uma ideia inicial, depois se aprofunda mais porque tem lá os seus desafios, né? A gente aprende outras ferramentas que são muito utilizadas nas sessões, né, são os desligamentos energéticos, a parte de relacionamentos mesmo, né, tem uma ferramenta extremamente poderosa que faz cortes energéticos com ex-parceiros, com empresas que eu trabalhei, instituições que eu pertenci, né, porque a Havaiana vai nos dizer que, em termos de energia, toda pessoa que a gente se relaciona, todo lugar que a gente vai, tem muita troca energética ali. E se essa troca energética se deu a partir de conflitos, de emoções negativas, eu vou criando mesmo laços kármicos, energéticos, com essas pessoas, com outros lugares que me tiram força, né? Me tiram energia para seguir em frente, para de repente me abrir para um amor, por exemplo. Então a gente aprende a fazer esses ligamentos energéticos, esses resgates de fragmentos de alma também é bastante feito, tipo traumas que a gente vive lá atrás, abusos, por exemplo, é comum fragmentos da nossa alma ficarem perdidos na infância, num abusador, por exemplo. Então tem ferramentas para a gente resgatar essa energia, a gente aprende a manifestar, né? Manifestar as realidades que a nossa alma deseja. Aí está o grande ponto, né? Tem que cuidar muito para não manifestar muito a partir do ego, senão a gente vai se perder mais. Então, por isso que estabelecer essa conexão com a fonte é estabelecer uma conexão com a alma, para manifestar algo que eu realmente preciso e não que o meu ego quer. E claro, o que a Havaiana vai falar, e a minha experiência mostra também, né? Que quando a gente faz esse processo de manifestação na onda teta, ele ganha muito mais potência, né, de acontecer, de fato, né? A Havaiana vai dizer lá, segundo os dados dela, aquilo que a gente fala tem uma chance de manifestação de aproximadamente até 30%. Aquilo que a gente visualiza
Esse índice se eleva até 50%. Mas quando a gente faz nesse estado teta, isso pode ir até 80%, sabe? A gente aprende a Porque fazer uma vai série de... direto no inconsciente, né? Não tem a barreira ali. Porque quando a gente está meio acordadinho, né? A gente fica, ai, mas será, né? A pessoa está falando ali. Eu trabalho com o método causa-raiz. E ele tem um pouquinho de teta, ele tem um pouquinho de cada coisa. Não sei se você conhece essa técnica, Não. método causa-raiz. São comandos mentais. Então, a gente leva a pessoa também a um estado de relaxamento para a gente poder dar os comandos. Por quê? Porque se ela estiver ali acordadinha, na hora que você fala, você pede ela para repetir, ela vai falar, ai, mas isso é mentira, né? Então, em teta, a pessoa já não tem muito, né? Essa consciência já vai direto, então eu acredito que daí essa potência, né, de 80%, igual você está falando aí. Então, para mim a grande potência do teta é essa, porque bem o que tu falou, né? Agora aqui a gente está no estado de vigília, que é a onda beta, né? Um estado, né, desperto, acordado, e todos os nossos mecanismos de defesa estão super ativados, avaliando tudo que Sim, chega para nós, isso me agrada, isso não me agrada, dividindo as coisas, segregando. isso. Quando a gente vai para esse estado de relaxamento, o ego, né? O ego é como se ele fosse, sabe, deixa ele um pouquinho de lado aqui, vamos acessar um lugar mais profundo do teu Uhum. ser, e aí a gente consegue adentrar, né, alcançar informações do inconsciente. Quando a gente fala de inconsciente, a gente está falando também, né, de um acesso à nossa porção divina, ao nosso eu superior. A Havaiana também tem muito essa ideia, né? A Havaiana vai dizer que nós estamos aqui neste plano para manifestar o nosso eu superior, que é a nossa porção mais divina, né? Só que a gente chega aqui e recebe o quê? Um ego, né, nasce numa família onde compra uma série de sistemas de crenças, vive uma série de traumas, né? E vai se Rótulos, né? A gente vai exatamente. E recebendo aí rótulos. vai distorcendo a percepção da nossa realidade e não dá vazão para esse eu superior se manifestar. Então, esse processo de cura e ressignificação é basicamente resolver tudo isso que me prende, essa mente física, esse ego, né, para que eu dê uma vazão para que o meu eu superior me traga intuições, direcionamentos, para eu fazer escolhas alinhadas a ele, né? Então, a gente aprende tanta coisa, a gente aprende a fazer limpezas energéticas, harmonização dos chakras, a gente aprende a a entrar em contato com os nossos guias espirituais, né? Com anjos da guarda. Tem, para mim, a técnica mais bonita do curso é essa. A gente forma duplas e aí cada um entra nesse estado alterado de consciência e busca se conectar com o anjo da outra pessoa, um anjo da guarda, um guia espiritual, chame como quiser, para trazer algum direcionamento, informações, né, que esse anjo quer trazer. Então, é um curso que, via de regra, as pessoas saem de lá com muitos direcionamentos para a vida. Que nem eu falei, eu saí de um curso desse sabendo que eu ia ser terapeuta. Né? Essa senhorinha que eu te comentei, ela me deu um puta direcionamento. Então, é um curso onde a gente vive muitos processos de cura, porque eu, enquanto instrutor, o meu papel é fazer com que vocês saiam de lá acessando um estado teta da forma mais fina, né? Mais profunda possível, e isso exige esse trabalho de crenças, então é uma formação que eu fico todo o tempo fazendo liberações, a gente faz curas em grupos, né? Testando as ferramentas, então a gente normalmente sai segunda-feira uma outra pessoa, assim, sabe? Sentindo uma leveza e tudo mais, e com um banquete de ferramentas para começar a aplicar no meu dia a dia. Desde aplicar em mim mesmo, né? Eu super estimulo as pessoas de manhã, ter um ritual ali de ela mesma fazer processo de escavação de crenças, surgiu um desafio lá na vida e tal, eu sento, entro nesse estado alterado e começo a investigar e vou soltando, liberando e eu mesmo vou me autocurando. Ou também aplicando nos outros, né? Para quem quer ser terapeuta, é esse o caminho também. O Theta Healing pode ser feito para animais, pet, ou não? Tem. Pode? Sim, sim, até Tem. no início perguntou, né? O Teta Healing trabalha o quê? Assim, os Teta Healers, eles são, sabe que nem a medicina? Tem lá o dermatologista, o pneumologista, tem várias especialidades, né? Então tem Teta Healers que são super especialistas em doenças físicas, outros ficam só fazendo essa interação de animais, né? Um animal que está doentinho ou um que já se foi. Outros são especialistas na parte de relacionamentos, outros na parte de manifestação, de abundância, uma parte mais financeira. Por aí vai, sabe? Porte energético, é, Isso, é, suporte energético. né? Divórcio energético, né? É que divórcio energético também vai estar dentro de quem trabalha muito relacionamentos, que é o meu caso, né? Sim. Ah, tá. Sim. Esse tema chegou para mim de forma absurda, assim, sabe? Lá no início eu fui me desenvolvendo muito, eu também precisava olhar para mim isso, né? Então por isso que o todo me traz, era um dilema meu. Então para isso eu tive que me trabalhar, porque eu só consigo levar o outro a um lugar que eu fui. Então acabou se tornando uma grande força a minha parte de relacionamentos.
Fantástico. Então, olha só, agora 20 para as 8, a gente acho que a gente pode fazer, né? Porque depois se ninguém está perguntando nada, o povo hoje está caladinho. Então vamos para você vai fazer para a gente? Sim, o que está me vindo de fazer, sabe? Eu estava entre duas opções, em tentar essa conexão com o anjo ou fazer um processo mesmo de ressignificação. E está me vindo mais forte um processo de ressignificação, tá? Ou seja, Nossa, eu vou induzir vocês na meditação guiada para acessar esse estado teta e lá a gente vai fazer uma pequena investigação. Eu vou guiar vocês em tudo, tá? Não tem muito o que fazer. É só me guiar. O que que eu vou pedir antes da gente começar a meditação? Para um pouquinho e reflete agora na tua vida o que está mais te incomodando? Seja no ambiente profissional, na parte de relacionamentos, algo que está se repetindo e, cara, isso aqui é o que tá difícil isso aqui. E aí, o que a gente vai buscar encontrar? Tá? Primeiro, eu só quero fazer uma divisão entre o que é emoção e o que é o ressentimento, tá? Porque eu vou fazer um processo de liberação de um ressentimento. Inclusive, segundo a Havaiana, a coisa que mais nos gera limitação são ressentimentos. A gente acumula muito ressentimentos, ou seja, uma emoção que não foi bem elaborada lá atrás, ou um trauma propriamente dito. É um ressentir, sentir mais de uma vez. Porque a gente fica projetando nas nossas relações aquele ressentimento não resolvido lá atrás. Se eu me sentir, por exemplo, abandonado pelo meu pai, haverá uma grande chance de um relacionamento amoroso eu reviver isso através da figura de um homem. É um ressentimento. Enquanto eu tenho esse ressentimento dentro de mim, eu fico atraindo pessoas, circunstâncias para cutucar esse pontinho em mim, né? Esse gatilho, dá para chamar na assim também. esperança de um final diferente, né? E nunca é. Exato. Exatamente, entende? Então eu quero que vocês identifiquem, o que eu estou tentando fazer primeiro, identificar um cenário que está me incomodando, ou seja, se está me incomodando, está apertando num botãozinho de dor, num ressentimento, tá? Mas eu quero dividir o que é uma emoção e um sentimento. Vários autores vão trazer diferentes visões para isso, tá? Mas quero trazer uma para vocês aqui. Emoção, vamos imaginar as 4 emoções básicas: raiva, medo, tristeza e alegria, tá? A gente não quer emoção aqui, a gente quer sentimento. Sentimento é isso que eu falei, sei lá, tô no meu trabalho, tenho uma situação lá com o meu chefe, e como eu me sinto diante disso? Me sinto, sabe, deixada de lado, me sinto rejeitada, me sinto, pô, traída, né? Pô, uma promoção que era para vir para mim, chegou uma outra coleguinha lá e foi para ela, me senti enganada, traída. Ó, isso é sentimento, tá? Não precisa investigar e fazer isso agora. É melhor fazer quando a gente estiver nesse estado alterado de consciência, tá? Então a gente vai pegar uma cena, e a ideia é tu tentar pegar uma cena real, já o que aconteceu essa semana ou na passada, sabe? Porque fica muito nítido pro teu inconsciente. E aí a gente vai identificar esse sentimento e fazer um processo de ressignificação, ok? Para isso, o que tu precisa fazer? Nada, tá? Seguir a minha indução. Para alguns, né, que não tem experiência nenhuma, pode parecer uma coisa meio estranha a indução que eu vou fazer, os lugares, luzes, não sei o quê. E aí, perceba que sempre tem uma parte da nossa mente, que eu chamo da mente macaquinho, tá? Tem uma parte da mente que quer nos deixar seguro, então ela fica avaliando tudo, o que que é isso, né? Enquanto ela não conhece, ela fica meio que inquieta, mas é só uma parte nossa. E ela vai estar ligadinha aí, provavelmente, tá? Mas por mais que ela fale, tente desviar a tua atenção, tem uma outra parte que pode seguir a minha indução e acessar esse lugar. Então a ideia é atire-se num rio, né? E deixe ser levado pela correnteza. Ok? Podemos iniciar? Sim. Então vou pedir que todos que estão ouvindo encontrem uma postura estável e confortável. Feche os olhos. Vá fazendo umas respirações mais profundas e longas. E ao mesmo tempo suaves.
aquelas que movimentam desde a barriga, então imagine que no centro do seu peito surge uma esfera de luz, da qual brotam laços energéticos que começam a descer pelo seu corpo, pela barriga, quadril, pernas, pés. E como raízes vão penetrando no chão, alcançando o solo e vão passando entre rochas, entre cristais. Imagine. E atravessa rochas e mais rochas, camadas e camadas de cristais, até chegar ao centro da Terra. E essa energia, então, do centro da Terra começa a subir por essas raízes, subir, subir, até que adentra a sola dos teus pés e essa energia começa a se expandir por cada célula do seu corpo. Vai ativando cada chakra desde a base da coluna e sobe. Até que no topo da sua cabeça surge uma esfera de luz. Você pode inclusive dar uma cor para ela. Então ela se desprende da sua cabeça e começa a subir. Vai atravessando o teto. Vai se distanciando da sua casa. Imagine, do bairro, da cidade, e sobe. Vai atravessando algumas nuvens. Vai deixando os limites da atmosfera terrestre para além do universo. E vai subindo cada vez mais rápido, atravessando estrelas, planetas, constelações. E sabe, até que tua vista é uma camada de luzes claras. Atravessa essas luzes. Surgindo luzes escuras, claras novamente e sobe. Até que surge uma camada de energia dourada, que é o plano dos anjos da guarda e mestres espirituais. E tu mergulha nessa energia e sobe.
até que surge uma camada cheia de cores, formas, com todas as cores do arco-íris, que é o plano das leis universais, que regem toda a vida no planeta, ou melhor, no universo. E tu mergulha e atravessa essas luzes e sobe. Então, como que no topo do universo, tu avista um clarão, uma luz imensamente brilhante, perolada, iridescente. E tu vai te aproximando até que tu mergulha nessa luz, que é a fonte criadora de tudo que é. Do puro amor incondicional, o grande ventre universal, que tudo cria, onde tudo é possível. E a partir dessa conexão, pegue esse episódio da sua vida, talvez esse momento que te incomodou, e imagina que tu volta nessa memória. E se pergunte como eu me senti diante disso. E então pegue esse sentimento, essa palavra, e traga ela para o teu coração, para o teu corpo. E agora voltando lá atrás na tua vida, talvez na infância, se pergunte quando foi a primeira vez na minha vida que eu senti algo assim. E então se imagine voltando lá nesse dia em que isso aconteceu, e se imagine ficando de frente para você, pequena, pequeno. Se não veio nenhuma memória, apenas imagine a sua criança vivendo esse sentimento. E olhe para ela. E imagine que você pergunta a ela o que que ela precisa. Então veja se você pode dar isso que ela quer. Pode tocar nela, levá-la para um outro lugar, segue o seu coração sem pressa e tenta dar tudo o que ela quer.
E então imagine que ela vai entrando no teu coração. E então se pergunte, o que que tu aprende com isso? O que que tu extrai de aprendizado para daqui para frente? E através da fonte, esses aprendizados vão sendo dados como encerrados e concluídos. E vai respirando fundo. E na minha contagem de 3 a 1, nessa descida do 3 para o 1, tu vai imaginar essa consciência retornando para o seu corpo. E quando chegar no 1, você vai estar habitando o seu corpo completamente. No 3, no 2, já vai se aproximando desse estado de presença no corpo. E no 1, você respira e sente o peso do corpo. Vai percebendo os ruídos externos. E no seu tempo, somente no seu tempo, vá retornando. Nossa, Jesus. Ai, muito bom, né? Muito, muito bom. Eu Pessoal que aprendi. tá aí, pessoal que tá aí, quiser escrever. O pessoal Como hoje tá foi? caladinho. Sinal que estamos sendo claros. Nossa, adorei. Ó, gente, olha lá, a hora passou e a gente nem viu. Como é que, né? A gente não percebe, né? O tempo vai. Olha lá, já é 8 horas. 19h59, exato. Na hora certa. Até Gente, comentários importantes, só para falar, quem fez o movimento talvez não tenha acessado nada, fica em paz. Se tu estava seguindo a indução, algo aconteceu, tá? Eventualmente teu inconsciente deseja trazer algo para a superfície, porque ele percebe que é importante para ti tu ganhar consciência dos detalhes do que aconteceu, outras vezes não. Às vezes o processo de liberação acontece, simplesmente acontece. Procura perceber o teu corpo, por exemplo, se já estás diferente, um estado diferente, talvez uma leveza maior, tá? Para quem acessou, eventualmente pode vir, né? Choro, calor, tosse, arrepio, uma série de sintomas quando energeticamente a gente está fazendo movimentos. pois é, isso que eu quero te perguntar. A live vai ficar gravada. Eu posso, vamos supor, voltar num outro momento e aí trazer uma outra situação. Com certeza. Ao infinito. Entende? Porque essa, justamente a onda teta, o que que ela faz, né? A gente
sai desse paradigma de tempo e espaço. A gente vai além dessa tridimensionalidade que a gente vive aqui, né? Ela é atemporal. Por isso que eu estou aqui, por exemplo, e vocês estão recebendo os efeitos de tudo isso em diferentes lugares, né? Como isso? Porque não tem essa separação de tempo e espaço, ela atua num outro nível. Então, se tu fizer a indução, através do comando, aquela frequência vibracional que eu disponibilizei aqui, ela vai seguir no tom da minha voz. Ela está disponível. Só entre em contato com ela e faz o processo que tiver disponível para ti, entende? A frequência está aí, está salva, gravada. Show. Muito bom mesmo. Então é isso, gente. Porque às vezes manda pensar no que mais incomoda, mas tem várias coisinhas. Então, cada vez você volta aqui e faz para uma determinada situação, não é verdade? Com certeza, gente, isso aí é o que eu mais faço, que nem eu falei, eu tenho Teta Healing, quando eu tô lá no desafio, surgiu não sei o que no meu dia, eu paro, sento ali no sofazinho e começo. Que sentimento mais profundo essa situação trouxe, né? Porque se incomodou, tem um autor que fala, né, numa escala de 0 a 10, uma emoção condizente com o momento não vai passar de 5. Uma raivinha, algo ali, vai no 5, em seguida tu sai da situação e baixa e te segue a vida. Agora, se surgiu algo, foi mais de 5, e aí tu saiu daquele cenário e ficasse remoendo e mexido, é um conteúdo do passado que tu tá arrastando para o momento presente. E aí, com o Theta Healing, essa indução que a gente fez bem simples, né? Esse movimento mais simples que tem, a gente consegue, né, identificar esse sentimento. Opa! E qual é a grande sacada do ressentimento? Descobrir, acessar a primeira vez primeira vez que eu vivi isso. Quando a gente resolve aqui, como no efeito dominó, tudo desmorona. E claro, de novo, às vezes a gente vai acessar a memória especificamente, às vezes não precisa, às vezes não vem. E tem muita gente que fala, igual eu estou te falando, na minha sessão que eu também levo a pessoa no relaxamento, ela fala assim, ai, eu acho que eu dormi. Gente, está tranquilo. Eu aqui, teve coisa que você falou aí, que se você me pedir para falar, eu não vou saber, porque eu estava mais para lá do que para cá. E está normal, a sua alma entende, né? O que está sendo feito, não precisa de ficar em alerta. A ideia é essa mesmo, é soltar, não é verdade? Porque então é isso. Só falando, porque a onda teta, ela é uma onda natural nossa. A gente acessa ela todas as noites, das primeiras e últimas fases do sono. Nunca te percebeu? Hoje eu tava assim de manhã, sabe aquela coisa que tá meio que dormindo, acordado, tá ali, mas sonhando e tal. Isso é onda teta, é natural nossa. E aí, claro, quando a pessoa entra nesse estado, se ela não tem habilidade ainda, porque na formação de Teta Healing a gente desenvolve isso. A habilidade de estar desperto, consciente, mas em teta. Quando a gente não tem treino com ela, a gente pode dormir, mas isso é inclusive um ótimo sinal que tu acessou onda teta, as ressignificações aconteceram. Quando voltar para o estado de vigília, tu já não é mais a mesma pessoa. Com certeza. Dá tempo rapidinho, eu queria que você deixasse um recado, né, para quem está aqui, para quem vai assistir depois. Uma pessoa que às vezes está aí perdida, sem saber o que fazer, que mensagem você teria para deixar para essas pessoas? Olha, tem um mentor há muito tempo atrás que me trouxe essa palavrinha e isso ficou sempre comigo, sabe? Que ele diz assim, ó, tudo que tu precisa é dessa palavrinha aqui, vontade. Ele diz assim, ó, se tu tiver vontade, meu amigo, tu tem um universo inteiro te sustentando, te apoiando, te trazendo momento a momento aquilo que tu precisa para ir para o próximo nível. Então não hesitem em vontade de, né? Até porque a decisão é uma coisa que tem muito potencial, né? Quando tu decide fazer tal coisa, quando tu decide, por exemplo, fazer uma formação de Theta Healing lá, tu acabou de abrir uma nova linha do tempo que tem uma infinitude de ramificações que vão te levar para lugares que tu nem imaginava que tu podia chegar quando tu fez a decisão. Então, decidir, avançar e ter vontade, eu diria que é um grande segredo. Do resto, o universo cuida. Exato. Faz a sua parte que as coisas acontecem, não é verdade? Sim. Tem uma pessoa aqui perguntando da palavra-chave, mas não vai ter palavra-chave, porque esse mês não vai ter sorteio, o mês de dezembro. Ele vai ser mais curtinho, por isso que eu não falei, tá? Mas é isso, gente. Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente, né? Quem está aqui ao vivo, quem vai assistir a gravação. Quero te agradecer, Cauê, por você ter vindo aqui, né, contribuir com os seus ensinamentos aí, né, o seu conhecimento, a sua experiência. E estou muito feliz mesmo. Muito obrigada, viu? Foi uma Obrigada honra, queria de contribuir. Eu faço coração. isso com
com muito amor, falar de algo que me preenche a alma não é esforço nenhum. Que bom que encaixou, sincronicidades aí número 17. Espero ter agregado na tua vida e na vida dos demais. E é isso. Com certeza, com certeza. Eu que agradeço, tá? Um abraço, fica Um com Deus, abraço. viu? Até Também, tchau, mais. tchau. Tchau.